Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você. Caros amigos, mais uma vez do nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, e neste exato momento, para o mundo inteiro. Isso eu gosto de falar, nós temos espectadores nos Estados Unidos, no Canadá, na Noruega, na Suécia, em toda a Europa Ocidental, no Líbano, em Perth, na Austrália, e Luanda, na África, em toda a América do Sul, do Amapá até a Patagônia. Então, assim que acaba o programa, chegam os WhatsApps comentando o programa do mundo inteiro. Isso nos deixa tremendamente felizes, até porque nós tratamos aqui o que se faz de melhor em termos de saúde no mundo, no Brasil, no Pará, especificamente aqui em Belém. Esse nosso programa tem um apoio do Hospital Santa Terezinha, que domingo passado eu errei o endereço porque eu falei na Independência, a Independência é da minha época, na Magalhães Barata, né? E eu sou da época que o Almirante Barroso era Tito Franco, por isso que... Mas na Independência, ali no segundo quarteirão depois da Igreja de Nazaré, que é o Hospital Santa Terezinha, que trata de tudo lá, a vida toda, desde que eu me entendo como gente. E da Neurogênesis, que faz todos os tratamentos hoje em termos de neurologia clínica, neurologia cirúrgica, endovascular de neurologia, que é aquele tratamento do cérebro por meio dos catéteres. A Neurogênese é capitaneada pelos irmãos Pascoal, pelo Fernando Pascoal e pelo Érico Pascoal. E o nosso convidado de hoje, mais uma vez, muito importante. Eu estou tremendamente orgulhoso, porque foi meu aluno, e toda vez que os alunos da gente dão certo, você se sente como uma árvore que você plantou e deu certo. É o Dr. Vitor Hugo Guerreiro Américo Gomes. Vitor Hugo Guerreiro Américo Gomes. Tá? O Vitor Hugo formou em 2006 na Universidade Federal do Pará, fez cirurgia geral no Barros Barreto e depois ele fez cirurgia vascular e endovascular na Beneficente Portuguesa de São Paulo. Aquele hospital é enorme. E hoje ele responde pela chefia da cirurgia cardiovascular do Barros Barreto. Ele trabalha também no Hospital das Clínicas, em 2 serviços públicos, e no Hospital Adventista, que é excelente porque ele vai dar as informações para a gente, tanto do serviço público quanto do serviço privado. Vitor, oi, doutor. Super obrigado por ter vindo, super obrigado mesmo. E vamos falar hoje de varizes. Varizes, eu quero uma audiência total de todas as mulheres nos assistindo, né? Vitor, tem muita gente. Primeiro, obrigado mesmo, de verdade. Eu que agradeço. Estou feliz da vida. Eu que agradeço. E tem muita gente com varizes no mundo? Doutor, sim, a resposta é sim. Uhum. Né? A incidência ela é muito variável conforme a fonte que a gente busca. Uhum. Né? Na nossa realidade, os dados da SBACV, que é a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, fala em torno de 76% da nossa população com varizes. É muita gente. Muita gente. Muita gente. Logicamente que os estágios da doença são muito variáveis. Então, assim, desde pessoas que apresentam poucos sintomas, algo muito frustro, microvarizes, até as varizes avançadas. Então, é um espectro muito amplo, daí entrar nesse número tão... Homens e mulheres? Homens e mulheres, mais frequentemente mulheres. Mulheres. O sexo feminino, ele é... Bem prevalente. Sim, senhor. Sim. Me fala uma coisa, Vitor. Tem uma maneira de evitar de ter, já que você falou que 3/4 da sociedade tem varizes, tem uma maneira como uma pessoa evita de ter varizes?
Dentre os fatores de risco, existem fatores que são constitucionais, dos quais a gente não tem muito controle. Por exemplo, a hereditariedade. É o principal fator. É isso em todo mundo. Tem gente que herda uma casa no campo, tem gente que herda varizes, né? Então começa por aí, né? Mas existem fatores que são, sim, modificáveis. A gente consegue controlar. O sedentarismo deve ser o... Exato. A todo custo. Junto com ele vem o sobrepeso, né? Outro fator que a gente também tem que trabalhar em cima. Em 2013, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu, interessante esse entendimento, que a insuficiência venosa crônica é uma doença relacionada ao trabalho. Então, assim, isso foi algo que realmente dá para a gente, algo que a gente já pensava, já refletia sobre, mas que agora há um nexo causal direto, assim. Então, a gente percebe que trabalhadores que são expostos há muito tempo em pé, por exemplo, na meu trabalho, sou cirurgião, se não houver cuidado, o uso de meia elástica... Que trabalha em pé exatamente, horas e horas. Horas e horas. Pessoal que trabalha, né, em ortostatismo excessivo, sim, tem uma chance maior de desenvolver doença. Então, nesse sentido, a gente tem que tentar ficar atento a esses fatores para evitá-los, né? Sedentarismo, ter sempre uma musculatura né, com trofismo bom, com tônus adequado, para poder evitar essa... Ou seja, e já vem um grande problema, a obesidade sempre está associada ao sedentarismo, e aí... Vira um ciclo, né? Vira um ciclo, além da diabetes, da hipertensão, vai ter varizes na perna. Sim. Me fala uma coisa. Sim. Aquela pergunta de vizinho. Sim, Qual é o mal que a varizes faz? Que as varizes fazem? Sim. Como eu falei ainda há pouco, é um espectro muito variável, professor. Então, assim, varia desde sintomas bem frustros, discreto peso ao final do dia, sensação de ardência, até a evolução mais desfavorável possível, que é a formação de úlcera, de ferida. Né? Via de regra, no terço distal, na parte mais... Perto do pé. Perto do pé. Perto do pé. Exatamente, né? E isso vai impactando... Além do aspecto físico. Sim, mas a gente conversava há pouco que as varizes hoje são um problema de saúde pública, né? Então, a gente, com esse entendimento, a gente consegue ter uma abordagem mais estratégica em relação a esse problema. Então, é uma doença que acomete pessoas em idades mais baixas e até pessoas com idade mais avançada, e a doença é progressiva. Então, respondendo a sua pergunta, a doença ela não vai melhorando, ela vai só piorando. Então, é preciso estar vigil em relação aos sintomas, aos sinais, para a gente não chegar nas fases mais avançadas, que seria a úlcera. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Tem remédio para evitar varizes? Remédio para evitar varizes não tem. Não existe? Não, remédio para evitar varizes não tem. Que algumas pessoas mas não tem. Existem remédios que controlam sintomas. Controlam sintomas. Sim, a gente percebe na prática clínica que sim, há medicamentos que a gente lança a mão e o paciente refere melhora, junto com elastocompressão, junto com medidas comportamentais. Certo. E muitas vezes intervencionistas que a gente precisa fazer para poder controlar esses sintomas. Mas certo. Medicação que cura varizes, infelizmente não tem. A meia elástica é crucial. A elastocompressão, a terapia compressiva, ela é um aliado muito importante de quem tem varizes. Eu fico imaginando um funcionário que trabalha em pé o dia todo. Tá? Uma vendedora de loja fica em pé o dia todo. Sim. E também eu estou imaginando um funcionário público daqueles do Correio que fica sentado o dia todo. Sim. Né? Eu não sei porque toda vez eu lembro do Correio. Mas
fica sentado, ou então de banco, que fica sentado o dia todo. O vigilante bancário. O vigilante, esse pessoal todo. O cirurgião, né? O cirurgião, né? Que fica em pé o dia todo. Essas pessoas pouco se movem. É crucial usar meia elástica desse pessoal? Sim. Existe um mecanismo de otimização, né, do retorno venoso, que ele é formado pela compressão lateral da musculatura sobre as veias profundas. E a elastocompressão, a meia elástica, ela otimiza esse funcionamento dessa musculatura. Então, antigamente, né, e ainda se fala que a panturrilha é o segundo coração. Exatamente. Eu estudei isso. Exatamente. Então, eu também. Então, assim, é um pouco disso, sim. Tem a compressão melhora ajuda o tônus e ajuda o retorno venoso. Com Fantástico. Certeza. Agora me fala uma coisa, Vitor. O Vitor Guerreiro, né? Nome de guerra, Vitor Guerreiro. Vitor, o tratamento, eu sou da época que só tinha cirurgia. Sim. Só cirurgia. Sim. Ainda existe a cirurgia? Existe. Hoje, a gente dispõe de algumas técnicas para tratar. Comenta. Logicamente, os consensos, os guidelines, eles recomendam, principalmente na doença de safena, certo, né, o tratamento por termoablação. Né? Termoablação, eu vou desmembrar, tratamento, fechamento daquela veia doente por meio do calor. Né? E hoje em dia, para tratar safena, é o mais recomendado. Né? O paciente recupera mais rápido, menos dor pós-operatória, volta para as atividades de maneira mais precoce e tudo. Mas ainda tem, sim, espaço e indicação para safenectomia. Né? Para o stripping, retirada cirúrgica da safena naqueles vasos muito, muito grandes, ou então algo refratário a algum tipo de tratamento, né? Menos agressivo. E a gente também pode lançar mão de técnicas de embolização. Por exemplo, tratamento com espuma densa de polidocanol, que é uma técnica muito versátil e com uma logística muito favorável. Então tá, pera aí um instantinho. Como o nosso tempo está em cima da hora, tu vai falar dessa espuma densa já. Combinado. Pessoal, só um instantinho que chegou no meio do nosso programa, a gente já volta, tá? Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você. Voltamos nessa conversa maravilhosa com o Dr. Vitor Guerreiro, que é o nome de guerra do Vitor Hugo Guerreiro Américo Gomes. O Vitor é cirurgião vascular e está dando uma aula para a gente aqui sobre varizes. Vitor, voltando, como é a história da espuma, da solução que resolve?
primeiro, assim, é uma técnica possível, como a gente falava no primeiro bloco, é uma terapêutica, um tratamento possível para tratar as varizes de membros inferiores, com uma logística muito favorável quando a gente compara com outros métodos, porque a gente consegue ter uma abrangência muito grande. A gente consegue, com recursos menores, tratar mais gente. E pensando em saúde pública, principalmente, é fundamental. Essa pergunta eu ia fazer para ti. Mas primeiro explica como funciona. Perfeito. O polidocanol é uma substância, um detergente, que ele tem um efeito... Detergente. Ele tem um efeito... Como é que eu posso explicar? Ele causa irritação na parede, no revestimento interno. Das veias. Das veias, exatamente, chamado endotélio. E aí, quando a gente faz uma solução desse polidocanol com algum gás, no caso a gente usa o ar ambiente, para aumentar o volume, né, a abrangência dele no meio intravascular, a gente causa uma irritação da parede desse vaso. E dependendo do calibre da veia que a gente quer tratar, a gente usa ele numa concentração um pouco menor ou um pouco maior. E a gente consegue ter... Colaba, trombosa, fecha o vaso. Depois quando a gente faz o controle ultrassonográfico, passa ultrassom depois, a gente percebe sim, nos casos quando já tem um pouquinho mais de tempo, essa constrição, assim. Mas no período que o paciente retorna conosco, a gente ainda vê aquele trombo dentro do vaso, mas é um trombo estável. Certo. E é o que a gente quer promover, né? A gente não é como se fosse uma trombose assistida. Como se faz hoje para tratar várias coisas também. Exatamente. Fantástico. Agora me fala uma coisa. Esse tipo de tratamento, tu que trabalha no Barros Barreto, tu que trabalhas no Hospital de Clínicas e no Adventista, no serviço público, existe? Existe. Existe? Existe, sim, senhor. Em 2017, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, a CONITEC, incorporou o tratamento esclerosante não estético unilateral e bilateral de varizes de membros inferiores ao seu rol. E em novembro de 2020, a gente iniciou um ambulatório na nossa paixão comungada, que é o Barros Barreto, né? Confidenciando aqui, né? Um ambulatório para tratar essas varizes avançadas. Então, hoje, sim, a gente dispõe de um método eficaz, seguro, reprodutível, como todo método tem que ser, né? No sistema público. Trata muita gente, hein? Doutor, sim. E eu posso lhe garantir que de novembro de 2020 até semana passada, já foram tratados seguramente mais de 300 pacientes. Nesses 2 anos e meio? Nesses 2 anos e meio. Isso pra gente mais de 300 pacientes. Isso pra gente é um... A pergunta que todo mundo vai fazer, como chega em vocês, tanto no HC quanto no Barros Barreto? Sistema normal. Sistema público vai de no saúde. Vai no posto de saúde, na unidade básica. A unidade básica referencia para o especialista. O especialista tria esse paciente, entende a necessidade, faz esse primeiro atendimento especializado e aí referencia para o ambulatório de tratamento de escleroterapia. Certo. No caso do governo, é o Barros Barreto e o HC? Não, o HC não tem esse ambulatório. Existem 2 hospitais, um filantrópico, que um colega nosso iniciou tem um pouco menos de tempo, né? Que tem um volume um pouquinho menor, mas que está fazendo brilhantemente também. Onde é? Que é a BP. A Beneficente Portuguesa. Beneficente Portuguesa, o doutor Humberto Reale, um amigo nosso querido também iniciou esse mesmo serviço aos moldes, né, do nosso e tem dado muito certo também. Precisa. Então, eu acho que hoje a gente consegue oferecer para a população uma coisa digna, ainda aquém do que se precisaria, né? Mas de qualidade. Isso é importante. Isso é importante. Eu acho que eu que trabalho, eu sou médico de antes do SUS.
antes de haver o SUS. Só existia o INAMPES e o indigente, tá? E sempre vivi em hospital universitário lá em São Paulo. Eu morei lá 15 anos na Escola Paulista, Dante Pazzanese, que eram para os doentes teoricamente indigentes, né? Os negligenciados, né? Os negligenciados. Hoje o SUS resolveu tudo. E a gente fica assim tremendamente feliz de saber dessa notícia que tu está dando. Vocês têm um tratamento de ponta no SUS. O mesmo caso da bariátrica no SUS, né? Essas coisas... O Hospital de Clínicas que faz estente no SUS está fazendo já há muitos anos, né? Infarto agudo trata com estente no SUS. Isso nos deixa assim muito orgulhosos disso funcionar até como país, né? Até como país. Eu lembro que quando eu fazia cateterismo direto pelo SUS, a gente ganhava R$15 o exame, né? Não, eu sempre disse, eu estudei sempre em escola pública. Então, eu sempre dizia, eu estou pagando. Está devolvendo, né, professor? Estou devolvendo. Eu lembro que na minha defesa de tese de doutorado, nas considerações finais, eu falei, num país de 1/3 de analfabetos, eu fui pago para estudar. Isso é um privilégio. Sim. Então, maravilhoso então, isso aí. Viva o SUS, né? Viva o SUS. Viva o SUS. Graças ao nosso povo vive por causa disso. Isso é fantástico. E o SUS, às vezes, ele não funciona por causa da prefeitura, né? Eu sempre digo, o dinheiro vai para a prefeitura e nem sempre as prefeituras tratam o SUS como deveriam tratar, né? Aqui em Belém, a gente já teve variações de SUS de acordo com o prefeito, né? Então, houve problemas sérios, assim. Teve um prefeito que desestruturou o SUS que o outro tinha montado. Foi um problema sério. Isso há 8 anos para trás. Mas vamos lá. Agora me fala o seguinte. O resultado. Seguindo os preceitos do hospital universitário, a gente também tem pesquisa no nosso ambulatório. Então, do nosso serviço já saíram 2 ou 3 trabalhos desse nosso ambulatório e a gente percebe, mediante protocolos de perguntas, tudo, que os pacientes ficam muito satisfeitos. Eu não vou ser leviano e falar um número aqui, até tenho de cabeça, mas eu não vou, porque não está publicado, então não posso. Certo. Mas os pacientes referem uma melhora significativa dos sintomas. Eu falava lá atrás para o senhor, para a gente ter um caso que é icônico, que é uma mãe que o filho mais jovem dela não a conhecia sem úlcera. E aí, com 2 sessões... Úlcera varicosa. Úlcera varicosa, o estágio mais avançado da doença. Em 2 sessões, ela reabilitou, fechou a úlcera. Fechou. Então, assim, isso não tem preço, né? Não tem preço. Isso não tem preço. Então, o resultado a gente vê na prática que é a satisfação do nosso paciente, né? E quando a gente consegue reabilitar esse paciente, devolver para o mercado de trabalho, aí é a nossa contrapartida com o sistema. Olha, isso aí é simplesmente maravilhoso, maravilhoso. Agora me fala uma coisa, cirurgia, a clássica, ainda existe? Existe. Como é que é? Existe. A técnica, o senhor fala, é o chamado stripping, retirada cirúrgica da safena, né? Safenectomia. Quando eu tenho que fazer cirurgia? Era essa a pergunta que eu queria fazer. A gente precisa mapear a doença venosa, precisa, por meio de métodos gráficos, ultrassonográficos, entender a doença, entender onde começa, onde termina a doença, qual vaso que está com refluxo. O refluxo é quando tem um retorno inadequado no sentido do sangue, né? E aí, avaliando o calibre, o diâmetro, o início, o final do refluxo, a gente pode indicar um método ou outro. Respondendo a sua pergunta, o tratamento cirúrgico ainda é indicado, sim, principalmente naqueles vasos muito grandes, naquelas safenas muito grandes, ou então nos casos onde um método menos invasivo não conseguiu resolver. A gente eventualmente faz a safenectomia ainda, faz o stripping. Perfeito. Vitor, você me deu uma notícia fantástica hoje, que é dizer que a nossa hemodinâmica, que eu briguei tanto por ela, foi na época do professor Maneschi, reitor, por aí você tira.
né? O professor Maneschi Reitor foi quem começou. Nós conversamos com ele para montar a hemodinâmica, eu e o professor Wesley, para montar a hemodinâmica do Barros Barreto. E, pessoal, vai começar a funcionar. Vai começar, está nos testes finais, vai começar a funcionar. É uma coisa que eu tenho mais horas de reunião por causa daquela hemodinâmica. Muito tempo. Como eu comentava, a gente comunga dessa paixão, que é o hospital universitário, e a gestão lá está muito empenhada em que a coisa ande, sabe, professor? E aí a coisa tá bem mais próxima de sair já. Certo. Como eu falei para o senhor, alguns testes já foram feitos e a coisa tá bem próximo já. Eu acho que vai ser mais um serviço que o SUS, que o Hospital Universitário vai oferecer para a população. Com certeza. A gente já tínhamos até desenhado os planos todos. Essa história de 2014. Tem 9 anos. 9 anos que a gente está brigando por isso. E vai ser uma honra ter o senhor junto lá para a gente poder batalhar para as melhorias. Sim. Não, mas vamos dar um salto de qualidade fantástica nisso. Sim. Então, vamos ter no Barros Barreto um serviço de hemodinâmica de alta qualificação. A sala é muito boa, né? Está terminando, enfim, o parque de imagem do Barros Barreto, né? Isso sim, a gente... ali onde era o SAMI, era onde guardavam os prontuários. Tu não sabe o trabalho que eu tive para tirar dali o SAMI. Né? Olha, eu estou te falando, eu tenho horas de reuniões discutindo isso desde a época do professor Maneschi. Foi com ele que nós começamos a discutir isso aí, porque foi a época que nós saímos da Santa Casa e fomos a cardiologia para o Barros. A ideia era um super serviço que, enfim, está em dias de começar. Agora, me fala uma coisa. A gente está quase no fim do programa. Eu queria tuas considerações, para tu não esquecer de falar o que tu tinha que falar, as considerações finais, e depois tu vai dedicar o programa. Primeiro, agradecer o convite, né? Sempre uma honra falar, conversando com você, que foi meu professor, né? E é isso mesmo. E para a gente também é muito gratificante poder estar junto de pessoas que a gente admira, né, professor? Então, dedicar aos meus companheiros que estão comigo ombro a ombro ali, né? Pode citar os nomes, se tu quiser. O doutor Marcel Reis, doutor Glauco Melo, doutor Haroldo Arraes, enfim, doutor Antônio Gomes, Adib Cury, Flávio Macedo, Moisés Bastos, enfim, eu não quero ser... Não vai esquecer ninguém. Exatamente, falei muito nome, agora eu não quero ser injusto com ninguém, mas dizer que ninguém faz nada sozinho. Não, hoje não tem jeito. Não tem. Então, assim, a gente tá ali junto com a equipe, né, ajudando e tal, mas eu dedico principalmente àquela pessoa que confia na gente, no paciente que vai ali com toda a esperança e deposita na gente, que entrega, né, pra gente o que ele tem de mais valioso. É isso, medicina de alta qualidade. No serviço público, isso deixa a gente orgulhoso mesmo. É isso. Vitor, super obrigado. Professor, obrigado. Você volta depois para a gente ir atualizando essas conversas. Vai ser um prazer. Turma, acabou mesmo. Então, o Vitor vai voltar para atualizar esse serviço público fantástico e uma semana iluminada para todo mundo até domingo que vem. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você.